amadas, como vocês estão? Estamos aqui para mais uma semana da série Mulheres da Bíblia. Mais uma semana de um estudo abençoado para conhecermos mais uma mulher maravilhosa da Bíblia. E a mulher de hoje é Agar. Na semana passada nós falamos sobre Sara. Agar foi serva de Sara. E hoje vamos falar um pouquinho sobre Agar e conhecer um pouquinho sobre a história dela. Antes de tudo, tive que dar uma improvisada na iluminação, então se tiver meio ruinzinho, me perdoem e ignorem. Não consegui abrir a janela aqui do meu quarto devocional, então improvisei. Mas também outro recadinho que eu quero deixar para vocês é que os PDFs das Mulheres da Bíblia já está disponível aqui embaixo para vocês. E olhem só o de Agar, que lindo. Esse daqui é aquele que eu recorto e monto na folhinha gravando para vocês lá nas redes vizinhas, que também está aqui embaixo. E além desse daqui, quando você adquire o PDF, ele geralmente vem com outra mulher, são duas mulheres em uma folha. E aqui embaixo vem ele menorzinho para você colar na Bíblia. Agora olha só como ficou na minha Bíblia. Ó, aqui ó, colei de Agar, tá vendo? Então quando você adquire o PDF, você já adquire duas mulheres em uma folha só. E para você fazer o recorte e colar já onde você, escolher. E também para você colar na Bíblia ou em outro lugar também. Agora vamos estudar um pouquinho e conhecer um pouquinho sobre Agar. Através da Bíblia, nós podemos ler que ela era uma mulher egípcia. E tudo indica que foi Abraão quem deu esse nome para ela. E o significado do nome Agar é fuga. Agar, como nós já sabemos e eu comentei no começo, ela era serva de Sara. E numa atitude meio equivocada, que nós comentamos também lá no outro vídeo, numa atitude equivocada de desespero e medo de Sara, ela sugeriu que Abraão, seu marido, se deitasse com sua serva Agar. E ao deitar-se com ela, ela engravidou de Ismael. Então Agar, ela é mãe de Ismael. Porém, Ismael não foi o filho da promessa, mas Deus abençoou muito a vida de Ismael e Deus também cuidou muito de Agar. Pegue sua Bíblia e lá em Gênesis, no capítulo 16, é onde nós vemos sobre o nascimento de Ismael, o filho de Agar. Nós vemos lá no capítulo 16 que quando Agar ela engravidou, ela percebeu que estava grávida, ela começou a tratar a sua senhora Sara mal. Lá no versículo 4 diz assim, do capítulo 16: ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja juiz entre mim e você. No finalzinho do capítulo 6, nós lemos que Sarai tanto maltratou Agar que ela acabou fugindo. Agar, ela fugiu estando grávida. Ela começou a tratar com desprezo Sara. Sara também começou a tratar ela mal. E Agar resolveu fugir. E o nome dela já significa fuga. E aí, quando ela fugiu, o anjo de Deus apareceu para ela. Olha só. O anjo lhe fez perguntas e disse para ela voltar e se sujeitar à sua senhora, a se sujeitar a Sara. E mais, o anjo de Deus disse para Agar que o filho que ela estava gerando se chamaria Ismael. E isso está escrito, pegue sua Bíblia, lá no capítulo 16, no versículo 11. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu no seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. E quando o filho de Agar nasceu, ela lhe deu o nome de Israel, que foi o nome escolhido por Deus para o filho dela. Essa foi a primeira fuga de Agar. Então ela retornou, para Sara, retornou para Abraão, e Ismael nasceu. Depois que Ismael nasceu, logo um tempo, Isaac nasceu. Isaac, o filho da promessa, nasceu de Sara. Então, depois que Isaac foi desmamado e Abraão deu uma grande festa, Sara viu nessa festa que Ismael estava rindo de Isaac. Então ela ficou super brava e falou para Abraão: se livre
dela e desse filho. Manda eles embora. Abraão ficou meio assim, né? E ele orou e Deus confirmou que realmente era para ele tirar Agar e Ismael da casa deles. Só que isso não foi por mal, né? Não foi uma coisa tipo, maltrata eles e expulsa eles. Não. Deus cuidava muito de Agar, Deus cuidava muito de Sara. E isso eu falo até hoje, né? Tipo, às vezes a gente não gosta de um irmão, de uma irmã, e é muito errado da nossa parte essa questão de, eu não gosto. Porém, nós precisamos entender que Deus ama todos, Deus tem promessa na vida de todos e Deus cuida de todos. Não é porque Agar foi expulsa que Deus simplesmente abandonou ela, entendeu? Que Deus só estava do lado de Abraão e Sara. Não. Abraão, então, entregou um pouco de pão e um odre com água para Agar. E ela e Ismael foram expulsos. No meio do caminho, Agar, ela achou, né, que seu filho iria morrer. Então ela deixou ele embaixo de uma árvore. Pegue sua Bíblia e lá no capítulo 21, no versículo 15, nós lemos assim: quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Ela ficou à distância de um tiro de flecha. Grave. Então ela começou a chorar desesperada. Ela tinha certeza que Ismael iria morrer. E adivinhem? O anjo de Deus apareceu para Agar novamente. Essa seria mais ou menos a segunda fuga dela, mas na verdade não é uma segunda fuga. Parando para analisar. Ela foi expulsa de lá. Ela saiu de lá. Ela teve que sair de lá. Mas porque Deus tinha um propósito. Porque Isaac era o filho da promessa e Deus tinha muitas promessas na vida dele, mas também Deus tinha promessas na vida de Ismael. Então Deus honrou os dois, não honrou apenas um, ele honrou os dois. No versículo 17 do capítulo 21, nós lemos assim: Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Olha só, promessa de Deus na vida do filho de Agar. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu a água, a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, Deus estava com Ismael. Ele cresceu, viveu no deserto e se tornou flecheiro. Por que eu falei para vocês prestarem atenção e gravarem a distância que eu falei? Olha só como as coisas fazem muito sentido, né? A Bíblia, tipo, tudo faz sentido, não sei explicar. Mas ela deixou ele embaixo de uma árvore e se distanciou, como diz na Bíblia, a distância de um tiro de flecha. A distância de um tiro de flecha. E ele se tornou flecheiro. Deus honrou ele, Deus cuidou muito de Agar. E essa é a história na Bíblia que nós lemos e conhecemos sobre Agar. É esse contexto que nós sabemos dela. Serva de Sara, mãe de Ismael, filho de Abraão. Egípcia. Ela sofreu bastante, ela fugiu, ela foi expulsa, mas Deus estava com ela, Deus honrou ela, Deus cuidou da vida dela e Deus entregou promessas na vida do filho dela e também abençoou muito o filho dela. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do estudo de hoje, dessa mulher incrível. Semana que vem tem mais. Até a próxima. Um beijo, Deus abençoe.